Há uma ideia comum de que uma boa página significa algo bonito e cheio de efeitos. Não é segredo nenhum que alguns dos maiores players possuem páginas mirabolantes. Então, naturalmente, a gente presume que para fazer uma página que as pessoas realmente se sintam confortáveis em ler, a gente precisa fazer o mesmo. Mas ao fazer essa suposição, a gente ignora o componente mais crítico de qualquer página. O que faz uma landing page, ou uma página de vendas, ou uma página de captura converter? O que os maiores players sabem que a gente não sabe? Para descobrir isso, eu passei os últimos 3 anos analisando páginas e comprando cursos e estudando as páginas do mercado digital. E após aprender tudo isso, inclusive aplicar alguns desses princípios em algumas páginas dos meus clientes, como a Keyfy e o Ícaro de Carvalho, eu percebi que as páginas que funcionam de verdade não se tratam só de efeitos sofisticados ou de um design mirabolante. As páginas que convertem de verdade, independente do tipo de página, seguem uma fórmula em 5 partes, e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. E para você entender melhor esse conteúdo, eu vou dividir ele em 2 vídeos, onde nesse primeiro eu vou te ensinar os 5 segredos de uma estrutura de página que converte de verdade, e seguindo para a segunda parte do vídeo, onde eu vou te ensinar na prática a criação de uma página. E eu deveria te cobrar por isso, porque a energia que eu gastei fazendo essa análise e transformando ela em vídeo foi enorme. Então, se você ainda não se inscreveu, faz isso agora e deixe seu like para ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente que precisa, assim como você. Talvez o que eu revelar aqui nesse vídeo são contra o senso comum, tá? Mas eu não posso guardar isso só pra mim, eu preciso revelar isso pra você. Antes de eu me aprofundar e te revelar os 5 segredos de uma página que converte, eu vou te explicar como funcionam os 3 principais tipos de páginas, e cada uma delas tem um objetivo específico. Se você errar na escolha, você já começa errado. Então, vamos lá que eu vou te explicar direitinho. A página de captura, ela é uma troca. A pessoa te dá o e-mail ou o WhatsApp dela, e em troca você entrega algo de valor para ela, como um e-book, um mini curso ou um material exclusivo. A página de captura é o primeiro passo para transformar um curioso em um lead. E ela tem um único objetivo, que é capturar algo do lead. E já na página de vendas, o jogo muda. O objetivo dessa página é vender um produto ou um serviço. E normalmente ela é maior e mais trabalhada. Geralmente, a página de captura ela tem entre 3 a 5 sessões. Já a página de vendas ela tem entre 9 a 12 sessões. A página de vendas ela é maior e mais trabalhada porque ela precisa convencer o lead a tomar uma decisão. E para isso, a estrutura de design e de copy ela precisam estar muito bem alinhadas. Depois de passarmos pelas 2 principais páginas, é nessa hora que entra a página de lista de espera. Diferente das outras, essa página é usada quando um produto, um curso ou um serviço já fechou o carrinho. Fechar o carrinho é um termo usado no marketing que significa que as vendas se encerraram. Ou ainda quando um produto não foi lançado. E ela funciona como um termômetro para medir a demanda e já preparar o lead para aquele momento da venda. Basicamente, todas as pessoas interessadas naquele produto preenchem o nome, o e-mail ou o telefone, dependendo da estratégia, né? E ela vai ser avisada ou vai ter uma preferência no próximo lançamento. Em um vídeo de 2019, o Russell Brunson, um mestre em funis de vendas, ele revelou algo que poucos sabem que pode transformar as suas páginas. Sabe qual que é o mais doido disso? É que é muito mais simples do que parece. Okay, there's 2 things on a landing page that are essential to it being successful. All right? Number 1 is it's got to be simple. If you look at any of my landing pages, they're simple. There's not a lot happening. It's just very much like, okay, this is what you want. You want this free book, you want this free video. Here's the headline about what it's about. It's just very simple and easy. There's not distracting images and buttons and a whole bunch of stuff. It's just very simple and easy. The cleaner, the better, okay? Notice my landing pages. Notice how simple they are. Most of the time when people ask me to do website critiques, I log into their ClickFunnels account and delete 90% of the stuff on the page. Okay, does that feel more simple? Does it feel like my customer can now come to the lake and not get freaked out? And then number 2, and this is the key, I want you guys to understand this. Number 2 is curiosity. Curiosity is the king. Okay, I have some members of my inner circle, Mike and AJ, and they're awesome. They had this webinar, and I remember looking at the page, and the page was simple, so they did that part right. But I looked at the message, and the headline explained exactly what was happening in the webinar. It was like, register for our webinar to find out how to do local reviews for a company.
and it costs them like $22 per lead on Facebook, which is insane, like way too much. And like, what should we do? I looked at it, I said, I know exactly what the problem is. The problem is there's no curiosity. When I look at that page, I know exactly what's happening on the webinar. So because of that, the registration rate is going to be low and the show up rate is going to be even lower, because I can kind of guess like, oh, I think he's talking about blah. Okay, if someone looks at your page and they can answer the question in their mind, they're not going to give you their contact information. They're not going to go to the next step. They're not going to show up to your webinar. They're not going to opt in for your free gift or whatever that thing is for you. You have to have curiosity. So if you want your landing pages to get better, your higher converting landing pages, make them simple and add tons of curiosity. Ali, ele cita basicamente 2 pontos essenciais de uma página bem-sucedida: a simplicidade e a curiosidade. Mas nós podemos traduzir isso para design e copywriting. E basicamente design é todo elemento visual da página, ou seja, as cores, os elementos, os textos, as cores dos textos. E a curiosidade, que é copywriting, seria basicamente o título, o texto, a escrita da página, todo o conteúdo textual da página. O quanto ele é persuasivo, o quanto ele faz a pessoa tomar uma decisão. Então vamos lá. A gente vai agora analisar essa página aqui da Luana Carolina. E a gente fez algumas modificações. Essa não é a página original. Nós desorganizamos ela para a gente poder organizar. Então vamos lá. Vamos analisar ela aqui primeiro. E a gente vai analisar basicamente a copy e o design. Então vamos começar pelo design. Todo o elemento visual da página, as cores em si, tá bem interessante. A identidade da página toda. A gente só precisa arrumar alguns pontos, que é basicamente igual o Russell disse que ele fazia nas páginas das pessoas. Quando ele entrava, tinha muito elementos, ou seja, muito elemento, coisa demais, tudo em excesso é ruim. E a gente precisa deixar só o que é essencial. Então aqui, por exemplo, o que está me incomodando muito são esses emojis. Isso aqui está roubando muito a minha atenção. E o foco principal são os textos e o botão. Tem emoji aqui como o emoji do check. Ali você vê que ele chama mais atenção do que o texto. E do que o botão. E o botão é uma das partes mais importantes de uma página. O primeiro passo aqui é remover todos os emojis. Então a gente vai remover cada um aqui. Pronto, aqui você já consegue ter um respiro maior. Só que ainda assim tá me dificultando um pouco de ler o texto, principalmente essas linhas tracejadas. A gente poderia remover essas linhas, porém ela dá um efeito interessante na página, dá um preenchimento na página. Então a gente pode diminuir a opacidade dela, para que ela não chame tanta atenção quanto o texto. Eu vou deixar aqui em 20% de opacidade e pronto. 2 passos simples, olha como já deu um respiro para a página e como fica mais confortável de ler. Agora a gente vai passar para a curiosidade, que é o copywriting. Você percebe como esse texto ele tá longo, um método que explica como estudar determinados conteúdos e utilizá-lo para eventualmente melhorar certas habilidades relacionadas ao conhecimento. Como ele tá bem ambíguo, como não te dá um caminho, não te dá clareza, eventualmente. Como assim, eventualmente? Certas habilidades. Que habilidades são essas? Isso aqui me deixa confuso e isso não pode acontecer numa página. Então, basicamente, eu fui ali no ChatGPT, joguei o H1 e o H2, o título e o subtítulo, no ChatGPT e pedi para ele melhorar esse conteúdo com algumas técnicas de copyright e curiosidade e psicologia também. Eu vou deixar o prompt aqui e aí vocês podem usar também. E ele me deu algumas opções e dentre essas opções eu escolhi uma, que é esse título aqui, o método que transforma qualquer estudo em resultado. Então agora ele já te dá um direcionamento e a gente volta o que é esse método, né? Então já gera um pouco de curiosidade e qualquer estudo em resultado, ó, como já deixa mais atrativo. Já o H2, um processo discreto que transforma informação comum em vantagem competitiva. Você descobre, aprende e aplica, quase no automático. Olha como fica bem mais interessante. Tem um detalhe aqui que diminuiu a quantidade de linhas. Com isso, a gente consegue até aumentar um pouco o texto. Ou seja, quando você quer escrever demais, você coloca coisas em excesso, muito provavelmente vai ter coisa ali que poderia ser removida e não faria nenhuma falta. Já o botão também, eu fiz a troca, que antes era quero transformar conhecimento em vantagem competitiva, que até que tá interessante, só que eu gosto de diminuir um pouco ele e eu gosto de linkar ele com o título. Como é um método, e até o nome do produto é esse, é método conhecimento prático. E agora a gente vai trocar no botão. Então eu quero ter acesso ao método.
Você percebe também que ele tá um pouco menor, ele não tá tão longo quanto antes. Isso também a gente conseguiu aumentar ele um pouco, conseguiu dar mais ênfase. E esse é o resultado, e é muito provavelmente isso que acontecia nas páginas que o Russell entrava e editava. E com 2 pontos essenciais, a gente conseguiu transformar uma página ruim numa página bem-sucedida. Lembrando que a curiosidade e a simplicidade, elas fazem parte do nosso primeiro segredo. Porém, elas precisam estar estruturadas em um local da página. E esse é o segundo segredo que eu vou te mostrar agora. A Hero Section é a primeira seção da página e ela pode carregar quase que toda a responsabilidade dela. Ela é o primeiro impacto. Para a Hero Section, você precisa de 3 coisas bem claras logo de cara. E eu vou te mostrar isso na página do Ícaro. O primeiro impacto é o que a pessoa vai ganhar. Qual o benefício que ela terá caso preencha os dados. Você está pedindo algo para ela, mas o que você vai oferecer? No exemplo do Ícaro, você pode aprender de graça tudo sobre copyright e o mercado digital. Lembra que é importante ser simples e objetivo? Você me dá algo e eu te ensino o que eu tenho de mais valioso. É uma troca. E em segundo, uma informação complementar ao título. No caso aqui, ela responde 2 dúvidas que vai gerar na mente do lead. Como eu vou aprender isso e quando? Então ali está explicando. Aulas ao vivo e gratuitas toda terça e quinta às 12 horas. E em terceiro lugar, qual o próximo passo? Por exemplo, clicar no botão se inscrever ou baixar o material. No caso aqui, é preencher os dados. Se a Hero Section falha, o lead simplesmente fecha a página e nunca mais volta. E eu não poderia deixar de falar sobre a estrutura da página como nosso terceiro segredo, que é a hierarquia visual. Uma página bem estruturada tem uma ordem visual e uma leitura bem definida. Isso significa que o olhar do lead precisa seguir um fluxo natural. Para onde o lead vai olhar primeiro? E segundo, neste exemplo dá para ver claramente o que eu estou falando. Primeiro você vai ler aqui, em seguida vai ler aqui, depois aqui, após isso ler aqui e por fim aqui. Você consegue perceber que eu conduzi o seu olhar? O erro de muitas páginas é jogar informações soltas sem nenhum direcionamento claro. O resultado? O lead fica confuso e sai sem tomar nenhuma ação. O CTA é o botão que faz o lead agir. E ele precisa ser muito pensado e eu vou te mostrar como é simples fazer isso. A cor e o posicionamento faz toda a diferença. O botão ele deve se destacar na página e aparecer em alguns lugares estratégicos. Normalmente a gente usa algumas técnicas como a psicologia das cores, onde a gente pega o círculo cromático e escolhe a cor oposta de toda a página. Isso é um estudo sobre a psicologia das cores, onde ela vai ter um contraste enorme, não deixando dúvidas que aquilo é um botão. Ou a gente pode usar o verde, que já é uma cor definida no senso comum como algo positivo e de compra. Assim como o vermelho no semáforo indica pare, o amarelo atenção e o verde permissão para seguir em frente. Isso é o senso comum e aproveitar isso pode ser bem assertivo. O quinto segredo, eu não posso falar que ele nunca foi dito, porém, eu nunca ouvi ninguém falando e foi por isso que eu decidi mostrar ele aqui, que é o zigue-zague. Essa é uma técnica que guia o tempo de leitura e mantém o lead na página. Veja como é simples. Texto de um lado, imagem do outro. Você percebe como o seu olhar vai sendo guiado durante a página e ela não fica monótona. Ele meio que forma um Z. Dá para perceber? O zigue-zague ele cria um fluxo visual dinâmico, evitando que a página fique cansativa, e ele é simples, mas extremamente eficiente. Nenhuma das estratégias que eu te mostrei nesse vídeo vai funcionar sozinho. A copy e o design eles precisam andar lado a lado. Uma copy persuasiva sem um design estratégico, ela pode perder muito
o impacto. E um design estratégico sem uma copy persuasiva é só um enfeite. E é isso que a gente defende aqui na Gump, o design além da estética. Uma página bem feita, ela precisa ter simplicidade e curiosidade. A Hero Section, ela precisa ser impactante e gerar curiosidade também, senão o lead abandona a página. A página deve ter uma hierarquia visual interessante, para que você guie o olhar da pessoa. A CTA deve ser clara e impactante, não pode gerar dúvidas que aquilo é um botão. E o zigue-zague, você precisa guiar o olhar e dar dinamicidade à página, para que ela não fique cansativa. E lembra que eu te falei que eu tinha um presente para você no começo desse vídeo? É só você ler o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar aqui embaixo no link na descrição que você vai ter acesso de graça ao GPG, o Gump Page Guide, que é basicamente o guia de páginas que tem todo o conteúdo desse vídeo aqui no ChatGPT, ou seja, você pode tirar qualquer dúvida relacionada a páginas com ele, e para você ter acesso é só você ler o QR Code ou acessar o link aqui na descrição. De graça. Então, se você é design, aprenda copy. Se você é copy, aprenda um pouco de design. E se vocês se conhecem, trabalhem juntos. Tanto é que eu tive a ajuda da minha copy nesse roteiro desse vídeo, que foi a Ju. Muito obrigado, Ju. Agora que você já conhece os 5 segredos, se inscreva nesse canal e ative o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. Inclusive, o próximo vídeo será sobre a criação de uma página na prática. Eu ainda não decidi qual vai ser a página que eu vou ensinar. Eu vou abrir a tela do meu computador e vou ensinar como eu criei aquela página, os elementos que eu usei, as cores, como eu posicionei aquilo, por que eu posicionei aquilo. Eu vou deixar essa escolha para você. Você pode deixar aqui nos comentários alguma dessas páginas que você viu aqui nesse vídeo e eu vou ensinar isso no próximo vídeo. Fechou? Um abraço e até mais. Falou!